Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Desmontando. Esse vai ser um programa com foco nas estratégias práticas de como você conseguir essa independência financeira com topos de bolos e personalizados. Eu sou Márcia Fontes e hoje o tema do nosso episódio é como fazer um topo de bolo 3D em camadas do zero usando seu computador. É isso mesmo, você vai descobrir o passo a passo para você fazer seu primeiro topo de bolo do zero aqui. Então vem comigo. Pessoal que está aqui no YouTube e no Facebook, eu vou conseguir compartilhar a minha tela com vocês. Pessoal que está assistindo aqui no Instagram, eu vou já virar o celular para que vocês possam ver a minha tela, tá bom? Então deixa eu só compartilhar primeiro aqui no Facebook e no YouTube a minha tela. Então, vamos começar. Como é que a gente consegue fazer um topo de bolo do zero? Eu vou ensinar para você o passo a passo para que você possa conseguir fazer o seu primeiro topo e conseguir fazer suas vendas e trabalhar aí da sua casa. Bom, eu queria ter tido essa aula lá no meu início, pessoal. Eu queria muito, porque se eu for falar para vocês o que eu usei para fazer meu primeiro topo de bolo, eu usei, deixa eu virar aqui do Instagram, a tela. Eu usei, acreditem, para fazer meu primeiro topo de bolo, eu usei o PowerPoint, pessoal. Olha só, PowerPoint, porque eu não sabia qual programa usar. Eu queria muito, mas muito. Eu usei o que eu sabia, né? Porque eu dominava o PowerPoint, mas aí depois eu descobri quais os softwares a gente pode usar para facilitar a nossa vida, para fazer as artes com facilidade e qualidade, principalmente. Então agora eu vou mostrar para vocês qual programa que a gente pode usar para começar a fazer as nossas encomendas de topo de bolo. Deixa eu virar mais uma vez aqui, pessoal do Instagram. A telinha. Isso. Bom, tem um programa chamado Silhouette Studio. O Silhouette Studio, ele é um programa que ele é da Silhouette América. Ela é uma fabricante das principais... Opa, deixa eu só ajeitar o pessoal do Instagram aqui. Isso. Uma das principais fabricantes de máquina de corte. Aqui no Brasil ela é amplamente utilizada, né? Tem as Silhouette Camel, a Portrait, a Curio, enfim. Então a Silhouette ela oferece gratuitamente uma versão do Silhouette Studio para que a gente possa fazer as artes, para que a gente possa trabalhar com personalizados, com topos de bolo, enfim, conseguir usar todo o potencial da máquina que eles oferecem, né? Mas, Márcia, então, para eu usar o Silhouette Studio, eu preciso ter a máquina, eu preciso ter a Camel, preciso ter a Portrait? Não. O Silhouette Studio ele é free e você pode usar mesmo que você não tenha a máquina de corte. O único pré-requisito é que você tenha um computador para que você consiga fazer as artes aí na sua casa, tá bom? E como é que eu faço para baixar, Márcia, o Silhouette Studio? Você vai lá no site da Silhouette América, é aqui, www.silhouetteamerica.com/software. Então você vem bem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vai abrir essa telinha, aí vocês vão clicar bem aqui em download, certo? E ele vai abrir a versão mais recente disponível para download do Silhouette Studio. No caso aqui ele tá com a versão 4.4.92. Aí você vai mandar baixar esse instalador, ele vai baixar direitinho no seu computador. Deixa ele baixar aqui. E depois que ele baixar, você vai executar o instalador e fazer a instalação dele muito simples. Eu vou mostrar aqui para você. Deixa ele só terminar de baixar. E ele é bem simples. Depois que você instala, você já vai estar pronta para conseguir fazer as artes, viu? Para conseguir fazer seus topos, seus personalizados, artes para etiquetas, adesivos escolares, enfim. Então ele já baixou. E aí vai abrir esse instalador bem aqui. Deixa só meu computador processar. Isso. Ele vai abrir essa telinha e aí você vai basicamente apertar no próximo, até que você execute todo esse instalador, tá bom? Tem alguns pré-requisitos básicos para que você consiga instalar o Silhouette Studio no seu computador. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele aqui na minha máquina. Mas, Márcia, quais são esses pré-requisitos? Deixa eu mostrar aqui para você. Lá no próprio site da Silhouette, a gente tem essa informação. Basta você procurar, então, no Google também, né? Que é Silhouette Studio. Você pode colocar pré-requisitos. Opa!
que aí ele vai mostrar exatamente qual é a configuração mínima para que você possa usar o Silhouette Studio no seu computador. Como ele é um software de edição de imagens, então ele é um software, eu abri o arquivo errado, ele é um software que ele vai exigir um pouco do seu computador, porque como ele vai trabalhar com edição de imagens, ele vai precisar de memória, de processamento, então a gente tem uma configuração básica. Lá no site da Silhouette, eles dizem que a configuração básica é a seguinte para que você consiga rodar o Silhouette Studio no seu computador sem problema nenhum. Você tem que ter um sistema operacional Windows ou usar o MacBook, tem que ter uma boa conexão com a internet, é necessário que você tenha um espaço, né, de memória, como eu falei, de no mínimo 4 GB de RAM, que você tenha um processador com uma velocidade de no mínimo 2 GHz, que é a velocidade que o processador vai processar as coisas, que você tenha também um mínimo de espaço de 2 GB no seu HD ou no seu SSD, e também que você tenha uma porta USB 2.0. No caso da porta, é para quem vai usar a Silhouette, né? Para quem vai conectar o software às máquinas da Silhouette. Nesse caso, para quem vai usar somente o software, a gente precisa se atentar principalmente à memória e ao processador, né? E também ao espaço em disco. Essa é a recomendação mínima da Silhouette, ou seja, quer dizer que eu vou usar essa configuração se eu estiver utilizando somente o Silhouette Studio. Se a gente for abrir diversas outras abas de navegador, se você for usar outros softwares de edição, tiver com vários programas abertos, como Word, Excel, o computador vai começar a travar. Então, essa é a configuração mínima, a recomendação mínima, para que você execute somente o Silhouette Studio, tá bom? Às vezes, muita gente reclama que acontece aquele erro sair sem salvar. Por que que acontece? Porque a gente tem muita coisa aberta no computador, e aí o Silhouette Studio ele também consome muita memória, consome muito recurso do computador, e por isso que trava, tá bom? Então, é importante a gente estar atento para isso, para essas configurações básicas. Depois que você instalar o Silhouette Studio, ele vai ter essa aparência bem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Você vai abrir o Silhouette Studio e ele vai executar justamente, deixa eu só ver se eu estou na versão padrão, isso. Depois que você abrir o Silhouette Studio, ele vai ter essa aparência, né? Aqui a gente tem a área de arquivo, de edição, deixa eu só ajustar o pessoal do Instagram bem aqui. Isso. E aqui é essa nossa área de trabalho do Silhouette Studio. Então, basicamente, a gente tem aqui a representação de uma folha de papel. A gente pode fazer essa modificação bem aqui na área lateral, em configuração de página. E a gente tem as ferramentas básicas de edição, que são oferecidas nessa versão free do Silhouette Studio. Então, como é que a gente pode fazer nosso primeiro topo de bolo, Márcia? Eu estou aqui nesse Silhouette Studio, eu não sei como mexer, não sei fazer nada. Então, eu vou apresentar basicamente algumas ferramentas que a gente vai usar, né? Aqui nesse menu lateral esquerdo, a gente tem a ferramenta seta, que você vai selecionar e arrastar os itens. A gente tem também a ferramenta de desenho, onde você consegue desenhar retângulo, elipse, um hexágono, enfim. E a gente tem a ferramenta também de corte, né? Uma faca, se a gente precisar cortar uma forma, mas não vai ser necessário por enquanto. Então, basicamente, o que a gente vai precisar agora vai ser da ferramenta de seleção e também da ferramenta de desenho, tá bom? Essas são ferramentas básicas, assim como a ferramenta de texto. Então, para eu usar, basta eu clicar, por exemplo, se eu quiser criar aqui um retângulo. Eu clico e arrasto, tá vendo? Criei um retângulo. Para criar o texto, a mesma coisa. Clico no texto, aí vai abrir essa caixinha de seleção e aqui eu consigo digitar esse texto, tá vendo? Então tá. Essas são as ferramentas básicas. E a gente também vai ter algumas outras ferramentas, algumas outras funções, na verdade, que a gente vai usar para fazer o nosso topo de bolo. Mas então, Márcia, eu tô aqui, eu quero fazer um topo de bolo, como é que eu faço isso? É importante ressaltar que para você fazer um projeto de topo de bolo com perfeição, você tem que ter as medidas, tanto de tamanho do bolo em largura quanto em altura. Vale ressaltar que você tem que saber essa altura já com o bolo recheado, porque às vezes são aqueles bolos em camadas. Então, é importante que você pergunte para sua cliente, para a confeiteira, qual é o tamanho do bolo já recheado com cobertura, porque às vezes o que pode acontecer? Você pergunta qual é o tamanho do bolo. A sua cliente ou então a confeiteira não tem tanta experiência, aí ela vai dizer, é um bolo de 5 centímetros de altura. Só que aí ela vai colocar 2 bolos, vai colocar a camada de recheio
E aí, no final, esse bolo vai para 12 centímetros, por exemplo. E aí, quando você fizer o topo de bolo, ele vai ficar desproporcional, né? Então, é importante a gente saber essa medida já com recheio e cobertura, tá bom? Ressalte isso para sua cliente ou para confeiteira parceira. Então, vamos começar pelo projeto do bolo. Como é que a gente pode fazer isso, Márcia? Aqui no Silhouette Studio, a gente vai escolher primeiro a ferramenta elipse, bem aqui. E aqui, deixa eu só dar um zoom para que vocês possam ver melhor. Gente, me perdoe, eu esqueci de trocar aqui a minha tela. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui no estúdio. Pronto. Pessoal do Facebook e do YouTube, desculpa, tá bom? Mas basicamente essa é a interface que a gente tem. Como eu já mencionei, aqui a gente tem a seta, que a gente vai selecionar os itens, e bem aqui a gente vai fazer o desenho, né, das nossas formas. Tem retângulo, tem um retângulo com canto arredondado, tem elipse e tem um pentágono. E tem as outras ferramentinhas aqui de texto, de faca, tá bom? E as demais funções ficam aqui desse lado direito do Silhouette Studio. Então, como é que a gente faz para criar nosso primeiro projeto de bolo dentro do Silhouette Studio? Então, bem aqui, a gente vai na ferramenta de desenhar forma, eu vou selecionar essa terceira opção, que é de elipse, tá bom? E digamos, Márcia, eu quero fazer um topo de bolo para um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura. Como é que eu posso fazer esse projeto de bolo? Então, você vai selecionar a ferramenta elipse, aí você vai clicar com o mouse, tá vendo que ficou aquela setinha? E você vai arrastar até que ele chegue num tamanho de mais ou menos 15 centímetros, olha aqui, tá vendo? Ele ficou com 14,953, que é esse valorzinho que tá aparecendo bem aqui. Não sei se o pessoal do Instagram consegue ver direitinho. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Opa, não caiam, por favor. Erros de gravação. Eu prometo que eu vou resolver essa questão do Instagram, tá bom, pessoal? Eu tentei fazer compartilhamento da tela nas últimas lives, mas infelizmente eu não consegui. Tá, então tá aqui. Deixa eu só ajeitar vocês. Isso. Pronto. Tá, então ele ficou com, essa elipse ficou com 14,953 centímetros, que é esse valor que tá aqui embaixo, tá bom? Como é que a gente vai passar ele para 15 centímetros? Bem aqui em cima tem essa opção, esse W, você tá vendo? Bem aqui, pessoal do Instagram, bem aqui, pessoal do YouTube e Facebook. Esse valor é o tamanho dessa elipse, da largura dessa elipse. Então, agora eu vou digitar 15. Ele vai ficar certinho com 15 centímetros, viu? De largura. A altura não tem problema, tá? Mas esse valor para mim não tá aparecendo em centímetros. Como é que eu posso fazer isso? Você vem bem aqui nessa engrenagem do lado direito. Deixa eu mostrar pro pessoal do Instagram. Tem uma engrenagem lá no canto inferior direito. E você vai escolher bem aqui. Em geral, tem a unidade de medida. Tem milímetros, metros, polegadas. Então, escolha em centímetros para facilitar para você, tá bom? Você escolhe e aperta OK, que aí ele vai ficar certinho em centímetros. Então, deixa só eu fechar aqui. Pronto. Então, eu já tô aqui com a nossa base do bolo com 15 centímetros de largura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia dessa elipse que eu fiz. Tem duas formas de fazer essa cópia. Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou eu posso selecionar essa forma, teclar Alt, e aí eu arrasto para baixo. Aqui, ó, fiz outra cópia, tá vendo? Igualzinho. Então, tá aqui, eu tenho a base inferior e a superior do meu bolo. Agora, a gente vai fazer o corpo do bolo. Então, para isso, a gente vai selecionar aqui a ferramenta retângulo. E também vai desenhar um retângulo de mais ou menos 15 centímetros, que é a largura do nosso bolo, por 12 de altura. Então, não precisa ficar certinho. E, novamente, a gente vai alterar esses valores aqui nessa ferramenta, tá bom? De tamanho. Então, eu vou colocar 15 centímetros. Tá vendo? Vou teclar Enter. E vou colocar 12 centímetros. Deixa eu aumentar aqui o zoom,
para que vocês possam ver melhor. Isso. Tá, Márcia, mas estão essas formas todas soltas, eu não tô vendo um bolo. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa elipse e a gente vai centralizar ela mais ou menos na linha desse retângulo e vai fazer a mesma coisa com a parte de baixo, tá vendo? Centralizar ela aqui com a linha do retângulo. Deixa eu só ver aqui no Instagram que o zoom não está tão bom. Isso. Pronto. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai criar uma forma em formato de bolo. Para isso, você vai pegar o mouse, você vai selecionar e arrastar as 3 formas aqui, viu? Quando ficar esse quadrado ao redor das 3 formas, quer dizer que você selecionou as 3. E agora a gente vai fundir essas formas. O que é fundir, Márcia? A gente vai unir esse retângulo junto com as 2 elipses e formar uma única forma. Então, para isso, a gente tem 2 formas de fazer também. Você pode clicar com o botão direito em cima dessa seleção e aí a gente pode escolher aqui fundir. É a primeira forma de você fazer isso. Ou, eu vou dar o Ctrl Z, você seleciona as 3 formas e bem aqui no menu do Silhouette Studio, deixa eu ver se está aparecendo, não está aparecendo o pessoal do Instagram. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem aqui tem essa ferramenta, tá vendo? Do lado da estrela, que é também para fundir. Então, se você clicar nela, ele vai fundir. Olha aqui. Isso, então agora eu já tenho o meu formato de bolo. Tá vendo? Aqui eu já tenho o meu formato de bolo. Meu bolo vai ter 15 centímetros por 12 centímetros de altura. Ah, Márcia, mas ele tá com 13. Não tem problema. Só você vir aqui e colocar 12 centímetros mais ou menos. Ou se você quiser deixar aquela folga pra deixar a altura dele, né? Como estava. Para que a gente consiga fazer um bom projeto 3D, eu esqueci a palavra agora. Um projeto 3D não tem problema, vai ficar com 13, mas ele tá com 12 na verdade, né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Isso. Então, ele voltou lá para aqueles... Ainda não. Bora ver. Voltou lá para aqueles 13 centímetros. Pronto. Então, aqui eu já tenho o projeto do bolo. Márcia, mas a imagem não está aparecendo com essa imagem quadrada. Como é que eu faço para alterar? Esse é o tamanho da página que você tem que configurar no Silhouette Studio. Basta você vir bem aqui do lado direito. Se não estiver aparecendo, deixa eu fechar. É nessa primeira opção aqui. Nesse menu direito, tem as ferramentas de página. Você vai clicar e aí você vai escolher em tamanho de mídia. A gente pode escolher, por exemplo, papel A4. Olha como vai ficar. E aí, eu prefiro trabalhar com tamanho 12 por 12, que a gente consegue ver o projeto inteiro, tá vendo? Então, assim a gente consegue deixar direitinho o nosso projeto de topo de bolo. Deixa eu melhorar aqui pro Instagram de novo. Esse foco que não está legal. Pessoal do Instagram, se vocês quiserem ver com a melhor qualidade a minha tela, eu tô compartilhando no YouTube e no Facebook. Basta acessar lá no YouTube Márcia Fontes ou procurar no Facebook Márcia Fontes Criativa que eu consigo compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Então, a gente já fez a nossa primeira etapa do topo de bolo, que é fazer o projeto do bolo, que é uma das partes fundamentais e principais. Porque se a gente não fizer o projeto do topo de acordo com o tamanho do bolo, vai dar ruim. Então, esse aqui é um dos passos principais e fundamentais. Ah, Márcia, mas tá aqui, não tô conseguindo enxergar direito essa linhazinha, agora você pode colorir esse bolo. Então, você pode vir, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a gente tem essa gradezinha onde a gente pode colorir. Eu vou colocar uma cor, um tom de amarelo aqui nesse bolo, por exemplo. Então, o bolo já ficou com a cor amarelinha, né? Tá, Márcia, e agora, como é que eu vou fazer para fazer esse topo de bolo? A gente já tem um projeto do bolo, agora a gente vai escrever um nome que a gente quer para esse topo de bolo. Então, para isso, você vai usar aqui a ferramenta de texto. Deixa eu virar aqui. Isso. A ferramenta de texto é esse azinho aqui do lado esquerdo do Silhouette Studio, tá vendo? Você vai clicar e você vai escrever um nome. Eu vou colocar o nome da minha mãe, por exemplo, Rosa. Tá bem aqui. Aí percebe
aqui você seleciona ele, aí vão aparecer essas setinhas aqui nos cantos. Basta você clicar para poder aumentar ou diminuir, tá bom? Então, aqui eu aumentei, se eu quiser, basta eu clicar e aí eu vou diminuir esse nome. Márcia, mas tá com essa linha vermelha, tá transparente, tá estranho esse nome, eu não gostei dessa fonte. Como é que a gente faz para trocar essa fonte? Bom, você pode usar outras fontes que já estão instaladas no seu computador. Para que você possa fazer essa alteração de fonte, a gente vai acessar uma outra ferramenta do Silhouette Studio, que é essa bem aqui. Aqui a gente tem também do lado direito um azinho. Deixa eu mostrar para o pessoal do Instagram. Tem esse azinho que ele é as ferramentas de fonte também. Ele vai carregar todas as fontes que eu tenho instaladas no computador. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tá, ele não tá aparecendo aqui no YouTube. Deixa eu só ver aqui a configuração da minha tela com vocês. Para que apareça direitinho. Eu vou remover rapidinho. Deixa eu ver se agora tá aparecendo. Não tá aparecendo para vocês. Então, tivemos um pequeno problema técnico. Pititica, eu já vou colocar a cor da letra, eu já vou ensinar aqui. Deixa eu só melhorar aqui pro pessoal do YouTube, eles não estão conseguindo ver a minha tela. Pronto. Agora foi, vocês estão conseguindo ver certinho aqui a ferramenta de configuração. Então, aqui desse lado esquerdo, a gente tem essa letra A, e aí a gente consegue ver todas as fontes que estão instaladas no computador, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer, Márcia, eu não gostei dessa fonte, não tenho nenhuma fonte bonita, onde é que eu posso conseguir fontes? Então, tem um site que eu vou mostrar aqui para vocês, chamado, um dos sites que a gente pode usar para conseguir fontes bonitas e gratuitas. Assim como artes, papéis digitais, é importante a gente se atentar também para a licença das fontes, tá bom? Tem fontes que são comerciais, que você tem que comprar para poder usá-las, e tem fontes que são gratuitas. E o dafonte.com é um site que disponibiliza diversas fontes gratuitas, tá bom? Então, aqui a gente tem diversos estilos, tem estilo com manuscrito, tem com serifa, caligrafia, enfim. Então, se eu quiser um estilo com manuscrito, por exemplo, basta a gente clicar bem aqui, e aí você vai escolher a fonte que você quer, tá bom? Eu quero essa bem aqui, deixa eu ver. Essa Autography. Você vai escolher e você vai clicar bem aqui do lado esquerdo, você vai clicar em baixar. Bem aqui, tem um botãozinho, aí você vai baixar essa fonte, ela vai ficar salva no seu computador, tá? Como é que eu faço para habilitar essa fonte dentro do Silhouette Studio? Então, você vai acessar lá os seus downloads, deixa eu abrir aqui os meus downloads, mostrar para vocês. E aqui tem uma pasta zipada, que é essa pasta compactada, que ela veio com o nome da fonte, né, .zip. Então, aí você tem que ter um programa para descompactar essa fonte. Aqui no caso do Windows, basta você clicar 2 vezes nesse arquivo, aí você vai ter acesso a um instalador dessa fonte, né? Que geralmente são esses arquivos com a extensão .otf ou .tff. Então, você vai clicar nesse arquivo e aí você vai mandar instalar no seu computador. Você vai clicar bem aqui nesse outro botão, instalar. Ele vai instalar no seu computador. No caso dessa fonte aqui, ela já está instalada no meu computador, por isso que ele vai perguntar se eu quero substituir. Eu vou substituir, tá. Mas tem um detalhe, como você acabou de instalar essa fonte no computador, se você vier procurar ela aqui, ela não vai aparecer. Por quê? Você precisa salvar o seu projeto de topo e aí você precisa fechar o Silhouette Studio. Depois que você fechou o Silhouette Studio, você pode fazer a instalação normalmente da fonte e aí você abre de novo o seu Silhouette Studio, que aí a fonte vai aparecer aqui nessas opções. Então, deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Instagram. Só melhorar a visualização.
E ela vai estar aqui dentro das opções. Ela é aquela orthography, bem aqui. Então, como é que eu faço a alteração do texto dessa fonte? Antes de fazer essa alteração, a gente vai trocar a cor desse texto. Como é que a gente faz isso? Igual como nós fizemos com o projeto do bolo. Você vai selecionar o texto, o nome, você vem bem aqui nessa ferramenta de colorir, e aí eu vou colocar uma cor vermelho, por exemplo. Tá aqui, melhorou, né? Bastante a visualização. Então, ele já tá aqui com rosa. Agora, como é que a gente faz para alterar essa fonte que a gente vai usar nesse topo de bolo? Você vai lá naquela ferramenta de texto, no azinho, e você vai escolher a fonte que você quer. Pode clicar. Deixa eu só ajeitar aqui minha janelinha, que ela foi pro lado. E aí eu vou colocar essa fonte que a gente acabou de instalar. Nesse processo de instalação, lembrando que você precisa fechar o Auxiliar Studio para que ele consiga carregar as novas fontes que estão sendo instaladas. Então, olha aqui. Ele já alterou a fonte, olha que linda. Ficou nesse estilo de manuscrito, né? Ficou bem fininho. Então, a gente já consegue trabalhar agora no nosso projeto de topo. Então, esse é o primeiro passo. Você escrever o nome que você quer colocar no topo. Você vai definir qual é a fonte. A fonte você também pode usar de acordo com o tema. Se for um tema do Mickey, por exemplo, você pode procurar fontes, instalar fontes no seu computador que sejam no estilo do Mickey. Se você quer temas de Minecraft, de Roblox, tem várias fontes que são nesse estilo de tema. Basta você procurar. Você pode pesquisar lá no Google, por exemplo. Fonte Mickey, por exemplo. Você digitar bem aqui, fonte Mickey. Ele vai mostrar para vocês, né? Ó, no próprio da fonte, ele já abre aqui fontes que sejam similar a do Mickey. Então, você consegue baixar essas fontes gratuitas, tá bom? Lembrando sempre da licença. Tem algumas fontes que você não vai conseguir baixar porque elas são pagas, tem a licença comercial. Então, você pode escolher a fonte de acordo com o tema do topo que você está trabalhando, certo? Márcia, eu já fiz aqui o nome, eu gostei da cor, eu gostei do estilo de fonte. E agora, como é que eu vou fazer essas camadas? Que eu só tô vendo um simples texto, como é que eu vou fazer essas camadas? Então, agora a gente tem alguns passos para que a gente consiga chegar até essas camadas. Primeiro, eu vou trocar essa cor de letra aqui, do rosa, eu vou trocar ele para o azul, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem ver melhor. Isso. Então, percebam. Aqui no Silhouette Studio, a gente tem dois tipos de cores que a gente pode definir. O primeiro é a coloração, que eu já mostrei para vocês, a coloração das formas e textos, que é nesse primeiro botãozinho aqui do estúdio. E a gente também tem a segunda coloração, que são das linhas de corte. Que caso você vá fazer o uso de máquina de corte, ou para que você possa fazer a impressão das linhas, para que você possa cortar com a tesoura, você pode definir as cores dessa linha, tá bom? Então, aqui nesse caso do projeto, desse nome rosa, pode perceber que o texto ele tá na cor azul e a linha ela tá na cor vermelha, uma linha bem fininha. Tá vendo aqui? Quase não aparece. Se eu quiser, eu posso definir a espessura dessa linha. Basta você clicar aqui nessa outra ferramenta, onde tem esse 00 bem aqui. Eu vou colocar, por exemplo, a espessura dela em 2. Viu como apareceu a linha? Se você aumentar a espessura da linha, se essa espessura for maior do que 0, na hora que você for mandar imprimir esse topo, ele vai imprimir com essa linha vermelha, com a cor que você definir. Na questão de corte não vai ter tanto problema, ele só vai mandar cortar, mas se você for fazer impressão desse nome, essa linha vermelha ela vai ser impressa junto, tá bom? Então, eu vou até deixar nessa espessura para que a gente consiga ver melhor. Percebam que eu escrevi um nome, porém ele tá bem aqui, tem essas linhas elas estão sobrepostas, tá vendo? A perna do R tá sobre o O, que tá sobre o S. Por que que tá assim, Márcia? Porque a gente tem um texto puro. Esse texto, ele não é uma forma ainda. Então, a gente precisa, para que essas linhas sumam, essas sobreposições sumam, a gente precisa fundir esse texto também. O que é isso, Márcia? É o mesmo processo que a gente fez ainda agora com o bolo. Então, eu vou fazer uma cópia aqui desse nome, só para que você possa visualizar melhor. E aí, eu vou deixar bem aqui.
O texto de cima eu vou deixar ele padrão como texto e o texto de baixo basta eu selecionar e mandar fundir bem aqui. Aí olha o que vai acontecer. Aquelas linhas sumiram, tá vendo? Elas sumiram, não estão mais visíveis. Diferente do texto puro que tá lá em cima. E se você for clicar, esse A ele tá soltinho, ele não tá junto com as outras letras. Então, olha aqui, o A ficou solto, tá vendo? Então, deixa eu melhorar aqui pro Instagram. Então, isso é um texto fundido, ele transforma o texto em uma forma. Assim como um retângulo, um quadrado, um triângulo, ele transforma o texto em uma forma. Então, a gente precisa fazer isso. Por quê? Na hora que você for mandar cortar na silhuete, se você for cortar assim, da mesma forma que tá, aqui em cima, com essas linhas sobrepostas, ele vai cortar errado. Ele vai cortar essa perna do R em cima do O, que vai cortar o O em cima do S, tá bom? E também, se você for mandar imprimir esse texto para que você possa cortar na tesoura, aí também vai acontecer a mesma coisa. Você mandou imprimir as linhas de corte para que você possa se embasar, fazer o corte certinho, vai imprimir desse jeito que está aparecendo aqui feio, um sobreposto sobre o outro, e a gente não quer isso. Então, para isso, a gente precisa fundir esse texto, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Depois que a gente definiu o nome, definiu a fonte, a gente funde o texto para que a gente possa ter o texto em formato de forma para que não tenha esses problemas de sobreposição de linha, tá certo? Ficou claro para vocês? Deixa eu só ver aqui alguma dúvida. Então, Renata, a questão das fontes não funciona em todos os computadores. A Renata está falando que, no caso dela, ela já baixa imediatamente as fontes e já aparece instantaneamente no estúdio, né? Que ela não precisa reiniciar o Silhouette Studio. E aí, em alguns computadores, isso acontece normalmente, só que em outros computadores não acontece. Então, a gente tem muito problema, já teve muita dúvida na caixinha de perguntas, que as pessoas perguntando, eu baixei a fonte, mas não está aparecendo no meu Silhouette Studio. Por quê? Normalmente a gente precisa reiniciar ele. Tem algumas versões e computadores que não precisa. Aí a Renata, se ela quiser até informar pra gente aqui qual é a versão que ela tá usando, tá bom? Mas, por padrão, se não aparecer a fonte para você, aí você reinicia salva o seu projeto, reinicia o Silhouette Studio para poder aparecer, tá certo? E aí, vamos dar continuidade. Então, aqui a gente já tem o nosso texto, agora a gente vai agrupar o texto. O que é isso, Márcia? Lembra daquele A que tá soltinho aqui, tá loucão? Então, eu não quero que ele fique solto. Eu quero que ele fique junto com o restante do texto. Então, para isso, a gente vai selecionar, eu vou dar um clique e vou selecionar bem aqui, tá vendo? A primeira parte do nome com o restante. E tem uma ferramenta chamada agrupar. O que é agrupar? É juntar. Então, tem duas formas de a gente fazer esse agrupamento também. Você pode clicar com o botão direito e você vem bem aqui em agrupar, ou, deixa eu dar um Ctrl Z, você pode selecionar e aí a gente tem uma ferramenta bem aqui, nessa parte superior, tá vendo aqui embaixo de design? Tem esses dois quadradinhos, que é a ferramenta agrupar. Então, agora se eu mandar agrupar, ó, aquele A não ficou mais solto, tá vendo? Então, assim a gente consegue juntar de novo o nosso texto. Eu vou mudar aqui a espessura da linha para ficar melhor, para deixar ele azulzinho. E aí, agora que eu já sei que eu fundi meu texto, que eu não tenho mais aquelas sobreposições de corte, nem de impressão, então eu vou voltar esse texto, esse nome para a cor vermelha, que é a cor que eu quero o topo, certo? Então, aqui tá o rosa, né? Ele já tá do jeito que eu quero, na cor que eu quero. Então, agora a gente vai ver se ele tá proporcional a esse projeto de topo de bolo que a gente está fazendo. Então, lembrando que o bolo que a gente está usando, esse tamanho fictício, é de 15 centímetros. E olha, se eu clicar agora aqui no rosa, ele tá com 20 centímetros, então tá um topo muito grande para um bolo muito pequeno. Então, a mesma coisa, a gente vai selecionar o texto, vai habilitar essa setinha e a gente vem diminuindo ele até que a gente veja que tá mais ou menos um pouquinho menor que o bolo. Então, aqui ele tá com 13 centímetros e meio, por exemplo.
E aí, o que nós vamos fazer agora? Essa é a primeira camada do nosso topo. Ah, Márcia, mas eu tô achando essa letrinha muito fininha, ela pode ficar assim? Pode. Se você for cortar na tesoura, vai ter dificuldade. Então, o ideal é que a gente consiga aumentar a espessura desse texto. Até mesmo se for para cortar na silhuete, ela consegue sim cortar dessa espessura, mas dependendo do estado da sua lâmina, da sua base, pode ser que você tenha algum problema e possa perder material. Então, a gente pode aumentar a espessura dessa letra. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma outra função do Silhouette Studio chamado deslocamento. O que é o deslocamento? Ele pode aumentar a espessura tanto externamente, quanto ele pode fazer o deslocamento interno. Ele vai diminuir essa espessura. Então, agora a gente vai fazer o deslocamento externo. Como nós fazemos isso? Do lado direito, de novo, do Silhouette Studio, a gente tem... Deixa eu virar aqui o pessoal do Instagram. Isso. A gente tem essa estrelinha bem aqui, tá vendo? Que é a ferramenta de deslocamento. Você vai clicar nessa estrelinha e aqui a gente tem duas opções basicamente. Deslocar, que é o deslocamento externo, como eu mencionei para vocês, e tem o deslocamento interno. Então, como é que a gente faz para aumentar a espessura desse texto? Eu vou selecionar o nome do topo de bolo, eu vou clicar em deslocar e olha o que ele vai fazer. Tá vendo que ele criou uma outra linha vermelha por fora? Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês verem. Aqui, deixa eu voltar o pessoal do Instagram. Tá vendo que ele criou essa outra linha aqui por fora? Quer dizer que ele criou um deslocamento. Ele aumentou a espessura desse texto. E olha que detalhe interessante. Se eu clicar nesse nome e arrastar ele para o lado, olha aqui, o deslocamento ficou soltinho aqui. Olha aqui o A, tá vendo? Então, ele cria uma réplica do texto, só que com uma espessura maior. E como... Ah, Márcia, mas eu não gostei dessa espessura, eu quero ela mais fininha, ou eu quero que seja uma espessura maior. Como é que a gente faz para fazer isso? No deslocamento, você pode controlar o quanto você quer que esse deslocamento ocorra, né? Deixa eu dar aqui o Ctrl Z, pra gente voltar. Quando você dá Ctrl Z, ele desfaz tudo no Silhouette Studio, inclusive o zoom, tá bom, pessoal? E aí, a gente vai selecionar de novo o nosso nome aqui. E aqui, olha, no deslocamento, tá vendo? Quando a gente clica em deslocar, ele vai fazer o deslocamento a primeira vez. E a gente tem o valor da distância em centímetros. Deixa eu colocar aqui o pessoal do Instagram. Bora ver o zoom. Isso. Tem o valor da distância em centímetros, tá vendo? Esse valor a gente pode configurar. Então, como eu tenho uma fonte que ela é mais fininha, eu posso colocar esse valor de deslocamento, por exemplo, em 0,05. Aí eu vou aplicar. Tá vendo como ficou bem fininho? Deixa aqui. Deixa eu selecionar, olha, como ficou muito fininho, tá vendo? Então, a gente pode usar esse deslocamento se a gente quiser trabalhar com essa letra com uma espessura maior, tá vendo? Então, o que a gente faz? Eu sempre, pessoal, eu guardo uma cópia, um backup, deixo aqui pro lado do meu trabalho original. E aí, se eu quiser trabalhar com essa fonte mais espessa, eu vou fazer de novo o mesmo procedimento. Aquele azinho tá solto, né? Então, eu vou selecionar, eu vou agrupar, e aí eu vou alterar a cor do texto. Tá vendo aqui? E pronto, ele já tá com uma espessura maior. Então, a gente já tem a nossa primeira camadinha. E aí, agora a gente vai trabalhar nas camadas de trás. Como é que eu posso fazer isso, Márcia? Toda vez que você for trabalhar com topo em camadas, a gente vai sempre trabalhar com esse conceito de deslocamento. Então, essa ferramenta de deslocamento, ela é essencial para que você consiga fazer um topo em camadas, tá bom? Deixa eu só ver aqui o chat se tá tudo certo. Tá? Então, vamos lá. A gente já fez a primeira camada. Como é que eu faço para fazer a segunda camada, Márcia? Eu escolhi um vermelho. Agora, eu quero uma camada... Deixa eu ver de que cor.
eu quero uma camada preta. A Rosa, ela torce pro Flamengo e aí eu quero fazer um topo de bolo rubro-negro, por exemplo. Então, a gente vai selecionar esse nome que a gente acabou de deslocar e a gente vai fazer de novo o mesmo procedimento. A gente vai selecionar ele e a gente vai deslocar. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Instagram. Tá vendo? Só que aí ele criou de novo aquele texto com 0.02. Não ficou tão legal. Então, como a gente pode fazer? Eu vou, ao invés de eu colocar esse 0.02, eu vou aumentar esse deslocamento. Então, eu vou desfazer aqui. E aí, eu vou mandar deslocar. E aí, eu vou colocar em 0,3 centímetros. Aí, olha o que vai acontecer. Olha que interessante. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Ele deslocou, tá vendo? Olha aqui o nome. E a camada de trás já tá toda fundida. Eu não vou precisar fazer aquela junção das partes, tá vendo? Então, agora eu já tenho a segunda camada. E eu falei pra vocês que eu ia colocar a cor preta, né? Então, se eu quiser colocar aqui um preto, basta ir lá na ferramenta de coloração, vou escolher o preto. E pronto, tenho a segunda camada do topo de bolo. Tá vendo? E agora, como é que eu faço, Márcia? Eu tenho uma camada, eu tenho a outra, e aí eu não sei como é que vai ficar. Se essa aqui vai ficar uma sobre a outra, aí você tem somente que atentar para uma coisa. Tem a ordem de exibição dentro do Ciliate Studio. Então, às vezes pode acontecer que o seu nome principal, ele esteja atrás da camada que foi deslocada. Então, vai acontecer isso aqui. Meu Deus, Márcia, não estou conseguindo ver o nome. Como é que eu faço para resolver? Calma. Só seleciona o texto, clica com o botão direito, aí você manda trazer para frente. Isso acontece com qualquer forma, tá bom? Quando você for fazer uma arte, sempre atente para isso. E olha aqui, ele já tá com o nome rosa, né? E eu já tenho duas camadas. Ah, Márcia, eu quero mais uma camada. Eu quero colocar uma camada... Deixa eu ver, mais uma camada vermelha. Então, a gente vai deslocar mais uma vez... Só que agora a gente não vai deslocar mais esse rosa em tom de vermelho. Agora a gente vai deslocar a camada preta. Por quê? Eu quero dar aquele efeito de profundidade de camadas. Se você fizer na primeira camada, o que vai acontecer? Se eu mandar deslocar de novo esse rosa em vermelho, ele vai criar uma outra forma igualzinha a essa aqui do preto, só que aí ele vai ser com a cor vermelho. E na hora que eu fizer a sobreposição, olha o que vai acontecer. O vermelho vai ficar sobre o preto e aí eu não vou ter efeito nenhum, tá vendo? Então, por isso, a gente sempre tem que fazer deslocamento na última camada. A não ser que seja um projeto muito específico, que você queira dar altura para o seu topo de bolo, mas aí é outra história e a gente conversa isso no outro dia. Então, agora eu vou selecionar a parte preta e vou mandar deslocar novamente. Eu sempre gosto de fazer esse deslocamento com 0.3, porque ele fica um deslocamento bom e fica bem visível na hora da cliente bater a foto, ele fica bem visível. Então, olha aqui, agora a gente já tá aqui com a terceira camada e eu vou colocar ele em vermelho novamente. E agora é só a gente fazer aquela sobreposição. Tá vendo? Primeiro, segundo... E agora o terceiro. Olha que lindo. Agora a gente já tem o nosso topo de bolos em camadas, tá vendo? Márcia, mas o que eu faço agora? Eu vou mandar imprimir ele assim? Eu vou mandar cortar ele assim? Não, vai depender do seu tipo e estilo de topo de bolo. Se for um topo de bolo impresso, aí você vai selecionar as 3 camadinhas... Você vai mandar agrupar e vai mandar imprimir as 3 juntas. Então, é como se eu pegasse esse nome aqui, por exemplo. Aí, você pode abrir uma nova aba. Você vai escolher o tamanho A4. Isso. E aí, você vai colar esse nome aqui dentro. Tá vendo? Ele já vem com as 3 camadinhas e na hora de você cortar, você já vai conseguir imprimir as 3 camadas. Márcia, eu não vou fazer topo impresso, vou fazer um topo com camadas, com papel colorido na massa. Como é que eu faço? Então, você pode mandar cortar. A gente vai pegar esse nome de novo.
E aí a gente vai separar as camadas. Como é que a gente faz isso? A gente manda desagrupar e aí você vai aqui separar as camadinhas. Então, por exemplo, eu tenho duas partes que eu vou cortar no vermelho. Tenho rosa e tenho a última camada do rosa também. Então, essas duas camadas eu vou cortar juntas no papel vermelho. E aí, depois eu mando cortar no papel preto. Ah, Márcia, mas dá para fazer isso no topo impresso? Dá. Você pode, por exemplo, pegar essas 3 camadinhas também e, ao invés de fazer tudo junto, para ficar um topo simples, você pode mandar imprimir os 3. Olha aqui, tá vendo? Aí você vai mandar imprimir o rosa, a segunda e a terceira camada. Então, assim, você consegue cortar as 3 camadas na tesoura e depois você consegue fazer a sobreposição delas para dar aquele efeito 3D. Então, vai ficar lindo. Mesmo que você não tenha aí o papel colorido na massa, você pode sim fazer com papel impresso. Pode mandar imprimir as camadas coloridas, cortar direitinho, aplicar a fita banana para que você consiga fazer o efeito 3D. Tá certo? Mas isso eu posso aplicar outros tipos de cores? Eu posso escolher outros tipos de linha de corte? Pode. Você pode aplicar assim. Então, por exemplo, ao invés de fazer esse topo rubro-negro, deixa eu fazer uma cópia dele para cá. Eu quero que seja um topo mais feminino, Márcia. Se eu quiser, por exemplo, que seja um topo dourado. Então, por exemplo, se você tiver salva a imagem de papel dourado, aí no seu computador, você pode selecionar, por exemplo, a primeira camada. Aqui no meu computador, eu tenho salvo as imagens na minha biblioteca, tá bom? Então, eu venho bem aqui em biblioteca, vou aplicar a cor do lamicote dourado e olha que lindo que vai ficar. E aí, eu vou fazer 2 camadas de vermelho, ao invés de ser preto, eu vou fazer vermelho. Deixa eu trocar aqui, isso. E aí, ó, vai ficar o nome com 2 camadas de vermelho. Então, assim a gente já consegue passar para o cliente, uma arte, né, para avaliação que seja mais real, mais realista. Então, por mais que você use outros tipos de papel de scrap, de papéis coloridos na massa, você pode emular tudo isso no seu Silhouette Studio, tá bom? Então, aqui, deixa eu mudar essa outra camada, eu vou colocar um tom de poente, isso. Aí, aqui, ó, eu vou colocar a primeira camada, a última camada, vou colocar a camadinha vermelha e vou colocar a camadinha dourada. Ah, Márcia, mas ele tá torto. Como é que eu faço para ajeitar isso? Você vai selecionar as 3 camadas e bem aqui no Silhouette Studio tem essa função de centralizar. Clica nela, que ele vai centralizar o topo para você, a arte para você. E aí, olha aqui que lindo. Então, agora a gente já tem essa arte. E aí, com esses deslocamentos, você tem que ver novamente se o tamanho do projeto do topo de bolo tá proporcional ao tamanho do bolo que a cliente pediu. Então, aqui, ó, ele tá com 14,8 e o bolo é de 15 centímetros, ele tá proporcional. Então, a gente pode deixar desse tamanho. Geralmente, para ter uma folguinha, e dependendo do que for acertado com a minha cliente, não, eu quero que seja um topo que ele tenha, ele cubra todo o bolo, então aí você pode fazer com 15 centímetros, que ele vai ficar certinho. Mas, geralmente, a gente pode deixar ele com 14, isso. Que aí vai ficar uma folguinha de meio centímetro para cada lado, tá certo? Então, dessa forma, você consegue fazer o seu primeiro topo de bolo em camadas. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Viu como não é algo de outro mundo? Então, tem todo um passo a passo. Primeiro, basta você instalar o Silhouette Studio aí no seu computador. Depois você escolhe qual é a fonte que você vai usar no projeto, pode ser de acordo com o tema, né? É importante que você faça o projeto do bolo dentro do Silhouette Studio para que seu topo de bolo fique proporcional,
tá bom? E aí você vai colocar o nome, a idade, o texto que você vai usar no topo de bolo, e aí você vai escolher as cores para representar. Se for um topo em camadas, você pode usar a mesma paleta que você vai projetar esse topo. Se for um topo impresso, você também vai usar essa mesma paleta. E aí você depois pode mandar imprimir ou cortar direto na sua silhuete, né? Ou se você for usar tesoura, se você for tesourete, você pode cortar na mão mesmo, viu? Então é muito importante isso. Isso vai para qualquer tipo de fonte, tá bom? Não somente para as fontes manuscritas, mas também para os outros tipos de fontes, com serifa, fontes que sejam aquelas mais tradicionais. E aí lembre-se sempre de verificar se a fonte está instalada no seu computador. Se essa fonte não aparecer no seu Silhouette Studio, aí você pode fechar o Silhouette, salva o projeto, fecha o Silhouette Studio e aí você consegue usar essa fonte depois, tá bom? Então, dessa forma, você consegue fazer a arte do seu primeiro topo de bolo 3D em camadas. Viu como é fácil? Então, é todo um passo a passo. Basta você praticar, tá certo? Sempre leve em consideração o tamanho da largura e a altura do bolo, já com recheio. Pergunte isso para cliente, pergunte isso para confeiteira. E aí depois é só você arrasar na sua criatividade. Use e abuse da sua imaginação com as cores, com os estilos, os tipos de fonte também, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez, viu, a participação de vocês aqui. Então, qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que aí eu respondo para você, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Desmontando. Aqui a gente vai discutir as estratégias práticas para que você possa ter independência financeira com topos de bolos e personalizados. Muito obrigada e até a próxima, tá bom?